Bom dia, bem-vindos. Hoje a gente está em sala nova, formato novo. A partir de hoje, então, os nossos eventos não vão mais ser transmitidos ao vivo. A gente estava com uma dificuldade aí de qualidade de som nessa transmissão ao vivo, então a gente vai ter presencialmente, o que é bacana, porque a gente tem uma discussão maior, a qualidade, depois o evento está sendo gravado, então quem não puder vir vai poder assistir depois com uma qualidade melhor. E a gente começa hoje com esse evento super bacana. A gente já teve aqui, hoje é a terceira vez que a gente vai tratar do agro com empresa familiar. E hoje o tema são trade-offs em questões societárias no agro. De novo, a gente tem o prazer aqui de receber o Cláudio Pinheiro Machado e o Fernando Janquianchi. Eu sempre falo Janquianchi, né? É o Janqui e o Yankee. Exato. Super experts aqui, e a gente espera que vocês participem bastante. A gente vai trazer questões aqui, enfim, importantes e que são, enfim, trazem bastante divergência aí para a gente pensar sobre. Então, eu vou passar a palavra para eles, eles vão rapidamente se apresentar, e aí a gente já dá início ao nosso debate. Bom, obrigado, pessoal, por todo mundo aqui, bastante gente conhecida e interessada no assunto, e obrigado, Roberto, pela sua oportunidade mais uma vez. Essa, como a Roberta disse, é a terceira vez que a gente vem apresentar o agro aqui no GF. Primeira vez foi em 2018, depois no ano passado e agora. Então, essa vez, a gente está alocando esse conjunto de apresentações nesse tema genérico, né, que a gente chama aí de empresas familiares e agronegócio, boas práticas de governança, mas, na verdade, é uma sucessão e meio que a gente está num foco cada vez maior em alguns temas, né, críticos. Então, nessa vez, então, aqui a gente tem as outras apresentações, né, teve lá em 2018, que a gente chamava de Dilemas de Empresas Familiares do Agronegócio, que era uma primeira visão do agronegócio para o pessoal do GF, né? Talvez foi a primeira vez que o agronegócio foi tratado lá, então a gente fez um panorama e meio que caracterizou alguns segmentos específicos do agronegócio como foco do nosso interesse aqui de discussão no grupo de empresas familiares, que são temas de governança, gestão, sucessão, foi o que a gente fez lá em 2018. Depois ficou um tempo sem ter as reuniões regulares, né, do GF por causa da pandemia, mas em 2022, ano passado, a gente voltou, dando um foco maior nessa apresentação que chamava Governança e Sucessão no Agronegócio. Basicamente, a gente tratou de 3 temas, que era a profissionalização das empresas do agronegócio, a estruturação até patrimonial, que é o tema da separação de patrimônio e operação nas empresas agropecuárias, e a gente também teria falado de way out, né, como você sai da sociedade no âmbito do agronegócio, mas era tanto conteúdo nos primeiros 2 tópicos que a gente não chegou nisso. Mas hoje a gente vai falar sobre esse tema também do way out. E agora, finalmente, para essa vez, a gente achou que seria muito interessante trazer para todos aqui, até porque as pessoas têm diferentes vínculos, né, com as empresas familiares, por diferentes ângulos. Então, esses trade-offs das questões societárias, provavelmente, de uma maneira ou de outra, vão interessar a todos aqui. E a nossa ideia, principalmente, é gerar bastante reflexão, debate, e a gente tem até, acabou montando meio que na última hora, uma pesquisa para fazer
eu não sei se vai dar tempo de aplicar. A gente vai conduzindo aqui, Roberta, com a tua ajuda, a dinâmica da apresentação, para ver qual é a melhor maneira de conduzir. Na primeira apresentação de 2018, aí em 2019 foi editado pela Roberta um livro do GF, acho que era quarto volume, né, Roberta? E aí tinha vamos dizer, as apresentações todas feitas nos meses anteriores, que eram mensais, né, no GF. Cada apresentador, ou conjunto de apresentadores, como eu e o Cláudio, fez um capítulo para esse livro. A gente fez esse capítulo 15º desse livro, que fala dos tais dilemas lá, que foi a primeira apresentação. Então, para quem tiver interesse, né, é um material bem interessante aí, para ter essa imersão do agronegócio do ponto de vista societário, de governança. Bom, falando rapidamente agora de nós dois, até para saber quais são os pontos de vista sobre os quais, né, a gente comenta essas questões. Vou falar um pouco rapidamente da minha trajetória e depois o Cláudio fala dele. Eu sou administrador de empresas, mas tenho toda uma carreira profissional muito ligada ao agronegócio. Na verdade, eu me formei em 90 e de 90 a 92 eu trabalhei em uma empresa não do agronegócio, numa empresa nacional grande, fui trainee, então meio que tive aquela experiência, né, que às vezes a gente preconiza, antes de você entrar na empresa familiar, você trabalhar com os outros, né? Então eu tive essa experiência, mas aconteceu um movimento de sucessão patrimonial na minha família, e aí fui chamado, né, a participar dessa empresa familiar, da qual eu era sócio também. Eu, o Marcos, nossos outros dois irmãos e meu pai. Então eu fiquei aí quase 10 anos, né, na empresa familiar, tocando o próprio negócio. Depois disso, isso está por trás de muito do que eu falo aqui, quer dizer, dentro de uma diferença de visão até estratégica sobre negócio, sobre retorno, sobre, enfim, risco, eu acabei entendendo que não era bem o caso de continuar naquela trajetória e voltei para o mundo, vamos dizer, não da empresa familiar, né? Então depois trabalhei 5 anos com trading, que foi uma escola muito boa de agronegócio para mim. Acho que era exatamente a visão oposta, né? É um setor que realmente está preocupado com rentabilidade, risco, retorno, custo de oportunidade. Então foi o que eu fiz aí nos anos de 2002 a 2007. Depois, em 2007, veio uma onda aqui no Brasil de investimentos estrangeiros em terras agrícolas, na verdade, muito capital estrangeiro, comprando e convertendo terras na fronteira agrícola. Eu entrei nesse projeto, fiquei lá por 4 anos. Também foi muito interessante, porque foi uma visão do agronegócio a partir, vamos dizer, da Faria Lima, né, do mercado financeiro. E isso acabou mais ou menos em 2010, 2011, quando veio uma lei, né, que existe desde então, dificultando o investimento estrangeiro na aquisição de terras, né? Aí eu acabei indo para um grupo familiar nacional, com bastante terra e outros negócios, concessões, e lá foi uma experiência grande em ambiente de empresa familiar, inclusive de construção de governança, de conselho, enfim, de montagem de toda essa estrutura aí de gestão e profissionalização, que depois passou a ser minha atividade principal. Em 2015, eu deixei de ser executivo, que eu tinha sido até então, e passei a atuar como conselheiro de várias empresas. Comecei como consultor, depois eu acabei entendendo que era muito melhor atuar como conselheiro e fazer a consultoria, quer dizer, ajudar na transformação dessas empresas a partir do conselho, né? O conselho ou órgãos similares que são criados conforme o caso, às vezes são comitês executivos, às vezes a gente chama de comitê de coordenação ou conselho. Então foi basicamente isso. E aí, nesses últimos 8 anos, é o que eu tenho feito, gosto muito, eu acho que é a melhor fase da minha carreira. E aí, em 2016, comecei a participar do GF, e aí a gente entrou aqui na discussão do agro no GF. Passo para você. Melhor idade? Não sei se é melhor idade, não. Não, né? Bom, então, bom dia a todos também. Vou me apresentar aqui muito rapidamente.
e até um pouco contextualizar como que a gente vem debatendo esses temas, né, que estão colocados aqui, e todo o entorno aí desse debate, né? Mas só trazendo um breve relato, né? Eu venho, né, na minha trajetória, eu venho de uma ex-família empresária do agro, né, com várias gerações, né, que atuaram no agro, e quando chegou na minha geração eu virei um sem terra, né? Quer dizer, acabou o negócio familiar, né? E isso eu já estava no final da minha formação acadêmica, né? Engenheiro agrônomo, Exalc, colega de turma do Marcos, né? E aí eu tive que decidir a vida, virei agrônomo de asfalto, vim para São Paulo, né? Passei por um período no mercado financeiro, empresas de projetos agrícolas, até que eu me juntei a um grupo que estava então sendo formado na FEA, USP, até incentivado pelo Marcos, que já estava no doutorado nessa época, o PENSA, o Programa de Agronegócios, que na época foi um programa pioneiro, porque naquela época não se falava em agribusiness, né? Visão sistêmica, né, das cadeias produtivas. Então, os instituidores na época, o Décio Zuberstein, a Beth Farina, conseguiram trazer, né, muita gente, né, que veio da Exalc e de outros centros para ter essa formação mais na área de gestão, né, dentro com esse visar sistêmico das cadeias produtivas, né? E depois eu desenvolvi toda a minha trajetória acadêmica, né, atuando em projetos de consultoria com empresas de múltiplos setores no agro, cooperativas, indústrias de alimento, indústrias de insumos, produtores rurais também, e acabei me direcionando para o tema da governança em organizações de controle familiar, e mais especificamente organizações ligadas ao agronegócio. Bom, dentro dessa trajetória, dentro desse aprendizado, até um pouco também pelo meu histórico pessoal, talvez eu possa dizer, assim, um pouco sentindo na pele, né, muitas coisas do que não se deve fazer, né? Talvez eu não tenha muita clareza do que se deve fazer, mas as coisas que dão errado, talvez eu tenha vivido isso na minha trajetória de vida pessoal, familiar, né? E esse contexto onde nós estamos hoje aqui vem de debates muito interessantes, né, provocados pelo Fernando, né? A gente tem uma rotina de encontros cada mês, 2 meses, né? A gente tem uns encontros para debater alguns temas de governança dentro de organizações do agro, e muitas vezes esse debate começa meio-dia no almoço e vai até 3h30 da tarde, aí a gente tem os nossos compromissos, fica o debate inconcluso, né? Aí a gente marca outro encontro. Então a gente tem uma rotina aí de alguns anos já, e um pouco dentro desse contexto que esses dilemas estão pautados, né? Quer dizer, aquilo que vocês vão acompanhar, o Fernando vai trazer a espinha dorsal desse debate, e a gente não concorda em 100% com tudo, né? Até isso que eu acho que é a riqueza, né, da nossa relação, do nosso debate. E aí eu vou entrar aqui como uma linha auxiliar dentro desse debate, tentando apimentar algumas considerações, algumas ideias que o Leandro está trazendo, e em outras eu tentando reforçar alguns argumentos que ele traz, né? Mas vocês vão perceber ao longo da montagem do programa que sempre tem esse cuidado de trazer os prós e os contras dos diferentes dilemas que estão pautados aqui. Então, acho que esse é o pano de fundo aí da nossa integração, já de vários anos, né? Já tivemos 2 vezes aqui, como o Fernando falou, né? E de outros encontros aí que a gente vem tendo para debater esses temas. Então, né, você toca e eu vou cutucando daqui. Tá bom? Bom, a gente aqui procurou trazer e encaixar essa discussão como uma consequência mesmo das discussões anteriores, e discussões que, como o Cláudio disse, a gente tem. Então, a gente tem um projeto que a gente está desenvolvendo, com a ajuda da Roberta também, do Marcos,
que é um projeto que a gente está chamando aqui de oficinas de profissionalização e sucessão no agronegócio. E utopias também. O que é isso? Quer dizer, nas apresentações anteriores, e muito na experiência do Cláudio e o Tobias, que também tem essa experiência, tem muitos cursos por aí, tem muitas apresentações como essa, e muita gente se interessa, muita gente do agronegócio, que vive as questões de profissionalização, sucessão, e vem perguntar, bom, mas e agora o que a gente faz com isso? Né? Quer dizer, você tem um curso, você é exposto a um monte de ideias ou teorias e fala, bom, como que eu resolvo o meu problema? Né? Então, a gente tem discutido bastante o que a gente pode fazer para ir nessa direção, para ajudar. Né? E a gente chegou nessa ideia das oficinas. Então, essa ideia ela parte de uma visão também, né, do agronegócio, que ele está num momento de uma transição geracional muito importante, né? Porque você tem um agronegócio um pouco mais antigo aqui no Sudeste ou na região Sul. A região Sul, na verdade, é muito pulverizada, já ela não gerou talvez tantas empresas grandes do agronegócio, da agropecuária, né? Quando a gente fala de agronegócio, que a gente está falando do ramo da agropecuária, né? Não tanto do tal do antes da porteira ou do depois da porteira. Então, é um negócio que tem terra, é um negócio muito patrimonial e é um negócio muito familiar. Né? Não só no Brasil, no mundo inteiro, a agropecuária é um negócio familiar. E aqui também. Então, você tem uma região mais antiga, que é o Sudeste, e você tem uma região nova, que é o Centro-Oeste, e, de uma certa maneira, o Nordeste, lá o Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, né? E até agora também Pará. Então, você tem toda uma expansão aí da fronteira agrícola. E esse é o agronegócio que, na verdade, colocou o Brasil em destaque, né? A partir dos anos 90. Meio que, principalmente o pessoal do Sul e Sudeste foi colonizando esse interior todo, e isso fez do Brasil maiores produtores de soja, milho, e agora indo na direção do algodão também, né, do mundo, e maiores exportadores, né? Só que isso, então, como começou a expandir nos anos 90, por exemplo, 80, 90, esses empreendedores que fizeram isso, agora em 2020, estão com 60, 70 anos. Então, está acontecendo esse movimento de transição geracional. E a gente está atento a isso, e a gente entende que precisa ajudar, e é um momento realmente de profissionalização, que não quer dizer necessariamente substituir a família por gestor profissional, mas é tocar profissionalmente o negócio, porque a tendência é que o empreendedor que fez um negócio, ele não toca profissionalmente, ele toca como empreendedor, né? Só que a sequência disso, a próxima geração precisa conduzir profissionalmente. E tem um tema, obviamente, de sucessão aí acontecendo também. Então, daí vem essa ideia das oficinas de profissionalização e sucessão. E aí também tem essa questão, essa ideia aí, tá, um dos bullets, do grupo dos 5 mil. O que quer dizer isso? Tá? Quer dizer, na verdade, a agropecuária, né, o Brasil tem 5 milhões de produtores, né? Mas a gente sabe que 25 mil, mais ou menos, 0,5%, correspondem a 50% do valor bruto da produção, né, o VDP. Não é exatamente o PIB, né, é meio que o faturamento do setor. Né? Aí a gente estima que talvez, se você tirar lá os 100 maiores, que são empresas já corporativas, que são usinas, que é a SLC, que são várias empresas grandes, já muito resolvidas, né, do ponto de vista da profissionalização, quando a gente olha para os próximos 5 mil, essas são empresas familiares, muitas do Centro-Oeste, muitas que devem passar por esse processo de sucessão, de transição geracional, a gente estima, isso é meio que um chute mesmo, né, que esses 5 mil correspondem talvez a uns 35% do VBP. Né? Então, é muito relevante. E é nesse grupo que a gente foca, até porque é o grupo que tem condição de você discutir governança, de você discutir profissionalização, de gastar com isso, né, de ter custo fixo associado a isso. Porque se a gente olha para o resto, né, vamos dizer, os 25 mil fazem 50% do VDP. A gente também sabe que 500 mil fazem 90% do VDP. Ou seja, 4 milhões e meio de proprietários ou produtores têm 10% do VDP, e aí realmente
meio que uma miséria, né, para falar assim claramente, né? Aí dentro tem 1 milhão de assentamentos, de assentados, né? Que eu não sei se tem alguma relevância em termos de VBP. Então, assim, aí é um outro problema, né? Como é que você encaminha isso do ponto de vista de política pública, esses 4,5 milhões, não é nem um pouco o foco aqui. Vamos dizer que entre os 25 mil e os 500 mil são os pequenos e médios produtores, muitos deles na região sul, alguns cooperativados. Então, tem uma solução, é um tipo de agronegócio parecido com o que talvez exista lá nos Estados Unidos, na Europa, que é a coisa do pequeno produtor familiar eficiente. Também não é o nosso foco aqui. O nosso foco aqui são os 25 mil, talvez mais especificamente os 5 mil, né? Então, o que a gente pensou, né, esse projeto das oficinas? A gente pensou assim, não vamos fazer mais um curso, já tem muitos cursos por aí. E muitos dos frequentadores dos cursos, o Cláudio conta isso, eles chegam no final e falam, bom, agora quem vai me ajudar a fazer o que vocês estão preconizando? Né? Isso seria um pouco uma ideia de consultoria. Mas a gente vê que existe, vamos dizer, uma resistência e é um pouco complicado a ideia da consultoria, porque é caro, porque é numa região distante, porque também, muitas vezes, o produtor não acredita muito naquilo, acha que deve fazer sozinho, e talvez deva fazer sozinho mesmo. Tem vários motivos, quer dizer, a solução não é oferecer consultoria em grande escala, né? O que a gente pensou como ideia a gente, na verdade, isso se inspira um pouco no Pensa, né, que é o que o Cláudio contou, que eram seminários feitos lá nos anos 90, acho que 2000, né? Que você fazia estudos de caso de diferentes empresas do agronegócio, não só da produção, mas também antes e depois da porteira. E a plateia lá, o plenário, discutia os estudos de caso. A gente pensou em adaptar esse formato, que é mais ou menos assim, a gente traz 5 a 10 famílias, né, que estão em processo de sucessão e profissionalização. Então, a seleção desses participantes é muito importante. E a gente reúne e faz um projeto aí de uns 3 meses, onde cada um vai construir o seu estudo de caso com a nossa ajuda, né? Então, a gente vai ter os mentores lá que vão ajudar cada um a fazer um estudo de caso estruturado, com um lado quantitativo, inclusive financeiro, de projeções, e qualitativo, de governança, de gestão e tudo mais, e até do ponto de vista jurídico, societário, tributário, né? Todo o pacote, que no fundo, numa consultoria é o que se faria, né? Mas é que, então, cada um constrói o seu com a nossa ajuda, e esse grupo discute em conjunto, porque a gente percebe isso muito na agropecuária. O produtor adora discutir com os pares dele, ele não tem problema em discutir, ele até prefere discutir com os pares do que com a turma aqui de São Paulo, né, da Faria Lima, que eles acham que fazem parte de um outro mundo e fazem mesmo, né? Então, a gente meio que está organizando essa ideia, a gente tem discutido muito, e aí adiante. E aí vem a proposta aqui de trazer hoje para vocês, para nós, né, esses trade-offs, porque a gente sabe que nessas discussões surgem questões delicadas, né, que são, quase que às vezes um pouco ideológicas, mas que tem a ver com visão de mundo, né, e isso é muito típico na empresa familiar. Então, são esses dilemas, quer dizer, no fundo, você não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo, ou você tem uma coisa, ou você tem a outra coisa, né, isso é o que a gente chama de trade-offs, e a gente vai exatamente discutir aqui 5 desses trade-offs, que são esses aqui, né? Então, por enquanto, só o título, depois a gente vai desenvolver cada um deles, mas o primeiro é esse clássico, né, que é o de produzir, é o foco mais na produção, que é meio que o foco no propósito ou na rentabilidade, né? O segundo, uma vez que você diz que você tem foco na rentabilidade, porque no fundo todo mundo diz isso, embora não necessariamente pratique, vem um grande teste, quando a rentabilidade não vai bem, você continua insistindo na produção e no negócio, ou você procura uma outra solução, né, que realmente vai para o lado da rentabilidade. Então, o primeiro e o segundo tem mais a ver com uma visão, vamos dizer aqui, estratégica, né, e de condução geral do negócio. Já o terceiro tem muito a ver com a gestão, né? É o dilema aí, assim, profissionalizamos a empresa com gente de fora, ou a gente mantém a família na gestão, né? Isso é uma discussão clássica, né, de empresas familiares, não só do negócio, a gente trata disso no GF com frequência. Aí, o quarto e o quinto trade-off tem a ver um pouco com, vamos dizer,
o que o sócio tira do seu negócio, né, do patrimônio que ele tem, da renda que o negócio gera. Então, o quarto, vamos dizer, dilema, o trade-off, é investe ou distribui dividendos, né? Esse, na verdade, é um dilema não só de empresas familiares, como de qualquer empresa, né? E o quinto é buyout, né? Que é uma maneira que o sócio tem, quer dizer, como é que o sócio se beneficia economicamente, financeiramente, de um patrimônio que ele tem? São os dividendos ou, no limite, é receber patrimônio. Então, como é que você permite que o sócio receba patrimônio se ele quiser sair da sociedade, né? Então, a gente tem aí essas 5 situações ou trade-offs e a gente vai explorar cada um deles. E, na verdade, a gente vai explorar, primeiro, fazendo aqui vamos dizer, um enquadramento de uma maneira, acho que muito interessante, que é passando 2 trechos aqui desse filme de 1991, que muitos de vocês devem ter visto, que é Com o Dinheiro dos Outros, né, o Other People's Money. Enfim, que conta uma história, né, de uma empresa lá de Rhode Island, né, lá da Nova Inglaterra, que uma empresa bem antiga, já na segunda geração, mas o cara que está na segunda geração já tem bastante idade. Enfim, é um filme com o espírito dos anos 80, 90, quando vieram lá os takeovers, né? E então você tem uma situação que o cara de Wall Street, que é o Danny DeVito, ele percebe que a empresa, enfim, os ativos dela valem muito mais do que as ações da empresa, né? Então ele fala, bom, aqui é o candidato perfeito para, né, tomar o controle, vender tudo e pôr o dinheiro no bolso, né? Então tem uma situação que é mais para o final do filme, que no fundo os cotistas da empresa, eles têm que resolver se eles transferem a gestão da empresa para o cara de Wall Street ou se mantém nas mãos da família que tradicionalmente conduziu o negócio. Então você tem os 2 discursos, né, da pessoa da família que está defendendo o negócio, inclusive o propósito do negócio, e depois o comentário do cara de Wall Street. Então, a gente acha que isso aqui meio que representa um pouco também uma visão e a outra visão que está presente em todos esses trade-offs, né? Meio que a gente está chamando assim da visão A e a visão B, né? A visão A, essa visão mais da família, do propósito, e a visão B, a visão mais financeira, a visão um pouco mais fria sobre né, os negócios. E aí, então, depois de passar o filme, a gente vai comentar cada um dos trade-offs, né? Meio que mostrando o que é a opção A, ou a visão B, os prós e contras que tem em cada uma delas. A gente não quer chegar a uma conclusão de nada, tá? A gente quer que todo mundo reflita bastante e chegue às suas conclusões, mas mostrar o que a gente vê como prós e contras, para que cada um possa pesar, né? Como é que se vê em cada trade-off, né? Que seria a discussão. E é interessante, como o Cláudio comentou, que mesmo nós dois, a gente tem um perfil um pouco diferente. O Cláudio é mais A, eu sou mais B. Eu sou mais a convergência dos dois, nós vamos debater isso aí. Então, deixa eu colocar lá o filme que precisa pintar. Só que, na verdade, essa apresentação a gente depois vai disponibilizar, né, Roberto? Vai. E aqui, nesse link que eu estou colocando, tem o filme e tem também então, exatamente essa tela que eu vou apresentar aqui, mas aqui embaixo tem a transcrição, tá? Porque aqui está sem legenda. Mas dá para ver, dá para entender bem, o inglês é super claro. Mas para depois, quem quiser repassar, olhando para a transcrição, vai dar para ver.
Não,
Eu sou o A mais B dividido por 2. E Ele está mais para o B. Fugindo da raiva. Oi? Fugindo da raiva. Estou A fazendo gente tenta mediação. conciliar, né? A gente tenta conciliar. Estou fazendo né? mediação. Você é mais conciliador. Bom, né? agora é a resposta do...
Bom, agora a gente vai debater. Você quer falar, né, Cláudio? Não, só fazer um comentário, né, no contexto histórico desse debate. Isso ocorreu muito naquele período dos anos 80 e na verdade, se confunde até com o avanço da governança corporativa, né, a partir do ativismo dos investidores, né, empresas que tinham uma governança disfuncional, uma série de penduricalhos lá e não criavam valor de fato, né, para os acionistas, e aí veio todo esse movimento e a grande onda, né, dos takeover hostis naquele período histórico, principalmente especialmente, né, nas sociedades onde você tem um mercado secundário, né, com free float, né, de ações pulverizado que você pode comprar, né, no mercado sem negociar com os acionistas de referência, né? E é interessante esse debate porque ele traz também muito a visão do Friedman, né, daquele famoso texto lá de 1970, quando ele começa todo esse debate também. E na minha visão ele coloca coisas certas, mas ele é visto de uma forma muitas vezes distorcida. O que ele fala é o que o Danny DeVito fala, basicamente, né? Olha, as empresas existem para criar valor para o acionista, né? Você não pode maximizar em todas as direções, é disfuncional, porque você não consegue, né? E você não... né? Enfim, você perde vigor, perde energia, e no final todo mundo se dá mal, né? Quer dizer, se o acionista, né, quiser fazer outras atividades fora do processo estratégico da empresa, ele faz, mas a empresa tem que criar, o foco dela é a criação de valor para o acionista. Como é que a gente pode fazer a releitura disso para os tempos atuais? O pessoal muitas vezes demoniza o Friedman, né, por ele ter falado isso, né, insensível e tal, mas ele até faz um disclaimer, né, naquilo que ele falou, olha, nesse mundo, isso em 70 ele falava, né, nesse mundo das corporações sem alma tal, né, se você fazer coisas que vão além da regra do jogo, né, da lei, e aquilo te trouxer ganhos reputacionais, capital reputacional, pragmaticamente, faz todo sentido, né? Quer dizer, mas essa parte ninguém muitas vezes lê do que ele falou, né? E trazendo isso para o contexto atual, aí que eu entro com essa questão da convergência, né? E alguns autores clássicos, né, do mainstream, de Chicago, de Harvard, com essa visão, né, de maximização de valor, já pondera de uma forma que talvez essa visão stakeholder, né, temos que, né, stakeholder capitalismo, né, ou, aí na onda disso toda a esteira do ESG, né, talvez escreva certo por linhas tortas, né, em que sentido? Quer dizer, não no sentido do objetivo da organização, porque uma organização com fins lucrativos, o objetivo dela continua sendo o mesmo desde sempre, né? É criação de valor sustentável numa perspectiva de longo prazo, né? Se você foca a organização com essa busca de criação de valor, você atende o alinhamento dos próprios shareholders, acionistas, aqueles de curto prazo e de longo prazo, né? Aquele que está preocupado com o quarter e que está preocupado com o resultado daqui 2, 3 anos, né?
você centra na organização, você elimina esse debate. E você trata as demandas dos stakeholders de uma forma estratégica. Quer dizer, o que é o ESG, se não a internalização dos aspectos sociais e ambientais, as externalidades, muitas vezes vão além da lei, no processo decisório da governança das empresas. Mas sem esquecer e sem entrar numa discussão romanceada, né, de que o propósito das organizações na sociedade é criar, né, flores para todo mundo. Ela continua com o mesmo propósito, mas na busca deste propósito, aí que eu coloco esse ponto da convergência, né, Fernando? Olhar estrategicamente para os stakeholders acaba sendo uma nova regra do jogo, né, dado o contexto onde o ambiente corporativo atua hoje, com todas as pressões, né, que as organizações sofrem, e quanto maior a organização, mais telhado de ela sofre da sociedade. Porque se ela não jogar esse jogo, pragmaticamente, ela pode estar fora do jogo. Talvez o Danny DeVito hoje fizesse esse discurso, né, com o mesmo objetivo de maximizar o valor no longo prazo para os acionistas, mas temperando um pouquinho essa relação dele da organização com os stakeholders. Então, esse é um pouco o pano de fundo mais desse debate que está longe de ser... Ele é contemporâneo, mas ele tem muita história dessas discussões, desses debates, né? Nos anos 80 e antes dos anos 80. E hoje esse debate está, né, configurado hoje no ESG. Né? Os detratores e os românticos de um lado, né? E talvez aí você olhar pragmaticamente para isso, talvez seja um norte para a gente debater. Então, com esse pano de fundo. Eu acho que, assim, daqui para frente, né, os trade-offs, a gente vai manter um pouco mais separado, né, com menos convergência, porque, no fundo, são trade-offs. Né? Então, são questões bem específicas que é difícil ter um caminho do meio em muitas delas. Talvez haja possibilidade, isso vai ser um assunto para o debate, mas, de uma certa maneira, tem duas visões distintas, né? E a gente acha, né, Cláudio, que essas duas posições aí, elas mostram, assim, caricaturalmente, né, o que são essas duas visões distintas aí. Não vai dar para ficar no muro, é isso que você quer dizer? Mais ou menos isso. Vamos começar aqui, tá? Com os trade-offs. E aqui eu acho que, assim, a gente tem dois caminhos possíveis, né? A gente pode passar por todos, tá? Porque talvez seja um pacote de 5 trade-offs que um vai construindo meio que em cima do outro e vale a pena a gente até o final e depois debater, tendo visto tudo, ou a gente pode ir interrompendo e debatendo conforme vai acontecendo. Eu acho que fica a critério de todos, mas, Roberto, você que tem muita experiência nisso, peço tua ajuda para ver qual é a melhor dinâmica. Então, deixa eu começar, de qualquer maneira, e até o fim desse primeiro trade-off, e a gente vê como prossegue. Tá? Então, tudo foi estruturado dessa maneira, né? Onde a gente fala, em princípio, o que é o trade-off, e mostra lá, vamos dizer, a opção A e a opção B, né? E depois faz um comentário sobre como isso se aplica no agro, né? Deixa eu pôr a minha cadeira um pouco mais para frente, que eu preciso conseguir... A gente não consegue enxergar daqui. Quer ficar aqui? Você vê mais fácil? Não, eu vejo mais fácil daqui, tá mais inclinado. Então, quer dizer, que basicamente o primeiro trade-off, né, que é o mais básico de todos, é o foco na produção ou na rentabilidade. Assim, o que é o principal fator aí que os donos do negócio têm em mente, né, quando vão conduzir o negócio, né? É um foco mais na produção e no atendimento aos consumidores ou mercados, né? No emprego, desenvolver as pessoas e atividades com efeitos tangíveis, né? Inclusive lá na apresentação, né, no primeiro discurso lá do filme, né, do fundador, do filho do fundador, ele fala isso, né, pelo menos lá os robber barons, né,
do século XIX, primeiro, pelo menos eles deixaram coisas tangíveis, né, para trás, né? Então essa questão, essa preocupação com o tangível, com o emprego, com a comunidade, isso está muito naquele discurso, né, do primeiro, né? Ou a outra visão, né, o outro foco é um foco realmente mais puramente financeiro, né? Que é você rentabilizar os recursos todos, inclusive o tempo, né? Essa questão do tempo é muito relevante, né? Porque todos os negócios, e muito no agro, que você tem o dono lá que está dedicando tempo, quanto vale o tempo dessa pessoa, né? Isso também tem que entrar na conta. Então, assim, é óbvio que essas duas condições não são necessariamente excludentes, né? Muitas vezes, para você ter boa rentabilidade, você tem que produzir bem. Mas aqui a gente traz como trade-off quando tem o dilema, né? Quando você tem o dilema que você está produzindo e não está tendo rentabilidade. Você está com foco na produção e isso não está trazendo rentabilidade. Então, aí você tem o trade-off. Se você está produzindo e produzindo bem e está tendo rentabilidade, está tudo certo. O ponto é que nem sempre você produzir bem traz rentabilidade, né? E isso é muito verdade no agro, né? Então, o agro, na verdade, né, ele tem uma tangibilidade muito grande, né? Ele é muito voltado para a produção e ele é muito voltado para o ativo, né? Muito voltado para a terra, as benfeitorias, os equipamentos, né? É um negócio que mobiliza muito isso, né? E os operadores, os proprietários dos negócios do agro, eles têm muito essa cabeça, esse viés, né? E além disso ele tem uma questão que é a natureza, né? Então tem aquela sintonia com a natureza que torna a coisa ainda mais tangível, né? E mais ainda você tem muitas vezes o apego ao local, a tal da fazenda, a fazenda da família, a história, a tradição, que tem tudo. Então você tem um monte de elementos, né? Para estar muito atrelado, vamos dizer, que é essa visão A, né? Do agro, né? No agro. E ele, então, muitas vezes a gente vê isso, né? Tem uma tendência de dar menos importância à rentabilidade, né? A rentabilidade não é uma questão tão importante. Tanto é que muitos produtores, eles não sabem qual é a sua rentabilidade, né? Não medem direito, não estão muito interessados nisso, estão muito mais interessados, sabem muito bem os seus números de produção, mas não sabem muito bem os seus números de rentabilidade e não estão muito interessados nisso, né? Então, o agro, ele tem, vamos dizer, esse apelo do lado, né, das coisas tangíveis, das coisas concretas, dos ativos biológicos, né? E então isso gera uma visão que é muito patrimonialista também, né? Assim, não é o retorno que eu tenho, mas é o patrimônio que eu tenho e que se puder crescer melhor ainda, se puder comprar mais terra melhor ainda, né? Mais ou menos isso, né? Então aqui a gente vai tratar um pouco dos prós e dos contras, né? Então, na visão A, né, que é essa visão do privilégio de produzir, né, de atender os mercados, de empregar, de desenvolver as pessoas, né, e das coisas tangíveis, você tem... Deixa eu ficar mais para frente. Então, assim, quais são os prós que você tem aqui, né? Você tem uma conexão maior com o negócio, com as pessoas, com os ativos, né? Isso possivelmente é uma coisa positiva, você ter essa conexão com negócios, com as pessoas, né? Isso não é negativo. Você possivelmente tem um maior interesse na evolução tecnológica, né? Você tem aquele apego a entender a nova tecnologia, e a gente sabe que o agro é um setor que tem muito desenvolvimento tecnológico o tempo todo, né? Você tem os novos insumos, você tem os novos equipamentos, os novos processos produtivos o tempo todo. Então, se você tem essa conexão com o lado, vamos dizer, tangível, você provavelmente está mais interessado e atento na evolução tecnológica. E ele talvez também, esse foco produtivo, ele gera mais legitimidade, né? Então, a função social do negócio, do ativo que você tem, da terra, que, aliás, é uma coisa muitas vezes muito atacada, né? A terra, especialmente em grande escala, né? Então tem até a ideia da função social da propriedade. Quando você tem essa visão mais produtivista, né? Provavelmente você tem mais legitimidade.
E o setor tem isso, né, na sua natureza, tanto é que tem, nos últimos anos, tido essas campanhas, né, o agro é tudo, né, então, o agro é um setor que acha que ele tem que se autopromover, a gente não vê isso muito nos outros setores, né, assim, você não tem, por exemplo, o setor de saúde ou de educação, poderia dizer, né, saúde é tudo, educação é tudo, mas é o agro que vai lá e fala, tem essa bandeira, então, é um pouco, eu vejo nesse âmbito aqui, dessa visão produtivista, dessa visão também de artigo biológico, né, da natureza. Agora, quais são os contras, né? Se você tiver uma visão muito produtivista, você tem um risco de destruição de capital, né, que leva a uma não sobrevivência. E a gente sabe, classicamente, a gente discute muito isso aqui no GF, é muito difícil você encontrar grupos familiares, não estou falando do agro, estou falando em geral, que chegam na terceira ou quarta geração. De alguma maneira, no passado, grupos muito grandes e muito poderosos, eles conseguiram destruir todo o seu capital em algumas gerações. Esse é um problema das empresas familiares, né? E a não atenção à rentabilidade, obviamente, é o que destrói o capital, né? Eu, inclusive, assim, nos conselhos, a minha palavra-chave é o tal do custo de oportunidade, né? Porque se você operar abaixo do custo de oportunidade, você, por definição, está destruindo capital, né? Então, assim, o parâmetro do custo de oportunidade é muito importante para você saber que você está pelo menos sobrevivendo, né? E isso está ligado à visão B, né? O outro risco de você não ter rentabilidade, quer dizer, de você focar muito na produção, é você não conseguir reter as melhores pessoas, porque estou falando de funcionários, né? Porque as pessoas querem estar em negócios que vão para frente, né? Que estão gerando resultado. As pessoas não querem estar apenas num negócio que é um excelente produtor. Falam, não, estou numa empresa que é lucrativa, que vai sobreviver, né? Então, isso é uma coisa importante. Tem um risco de investimento excessivo, né? Eu vejo muito isso também nos conselhos. A pessoa se encanta com a máquina nova que saiu, o drone, ou sei lá o quê, e fala, não, vou gastar, ou então comprar a terra do vizinho, né? Então, existe um risco de investimento excessivo ligado a um viés de muita tangibilidade, né? E isso também não ter rentabilidade, não focar na rentabilidade, pode atrapalhar a obtenção de funding, né, de empréstimo, porque o banco ele está ligado nisso, ele fala, bom, esse cara sabe o que está fazendo, né, e vai retornar, vai pagar o empréstimo. Obviamente, o agro ele tem muito ativo real, então o banco até empresta bastante para o agro, mesmo quando não tem rentabilidade, porque ele está tomando a terra como garantia, e para ele está tudo bem ter a terra como garantia, que é uma excelente garantia, mas se não fosse por isso, muitos negócios não conseguiriam se financiar, porque o produtor com a visão muito produtivista e não financeira não consegue mostrar a viabilidade do financiamento, né? Então, mais ou menos esse conjunto aqui de prós e contras na visão A. A visão B, a opção B, né, que é rentabilizar os recursos empregados, obviamente ela tem todos os reversos aqui da opção A, né? Quer dizer, então, o que é positivo aqui é negativo lá, né? Então, menos conexão com as pessoas, com os ativos, né? É um problema da opção B. Talvez uma menor velocidade de adoção de tecnologia, talvez um risco reputacional de não estar com toda a legitimidade lá, né, da função social, mas, ao mesmo tempo, os prós, né? Não está destruindo capital, consegue reter as melhores pessoas, né? Investe só o necessário e consegue atuar bem, né? E com, vamos dizer, bastante eficiência no mercado financeiro. Mas, além disso, né, além do reverso, tem algumas coisas a mais aqui, né? Desenvolve uma cultura de resultado na gestão do negócio, né? Isso é uma coisa muito relevante, né? Porque eu acho que isso é um pouco o intangível ou aquela coisa meio institucional, né, que você incorpora numa organização, numa empresa. Quer dizer, ter uma cultura de resultado bem estabelecida, de buscar resultado, tem o seu valor, né? E possivelmente gera uma maior objetividade nas relações societárias em relação à governança, porque você tem um parâmetro, né? Quer dizer, então, os sócios eles estão conversando em cima de uma linguagem comum, objetivo, né, de resultado, de risco, de retorno.
e não uma conversa, vamos dizer, meio subjetiva, de, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Então, eventualmente, tem um ganho também de estabilidade societária e de governança, né? Como um ponto importante, né, talvez tenha uma menor propensão a manter o negócio no longo prazo, especialmente de fazer investimentos com um horizonte, né? Por quê? Porque faz a conta do VPL, né? E quando você faz a conta do valor presente, um investimento que vai se realizar muito lá adiante, ele vale pouco hoje, né? Que é uma coisa que muitas vezes as famílias não têm essa visão, né? Então, é um argumento muito usado para a importância da empresa familiar, é dizer que ela tem um horizonte de tempo, uma visão de longo prazo muito maior. E tudo bem, pode ser verdade que também tem empresas que estão olhando só para o resultado do trimestre, né, como se diz, mas a visão de muito longo prazo tem um problema de VPL, é um problema real financeiro, né? Mas eu estou colocando, a gente está colocando isso aqui como um dos pontos. Um ponto, né? É como você colocou, né, Fernando? Quer dizer, esses tipos de decisões, você não tem o meio termo, né? Ou você faz uma escolha ou faz outra. Mas talvez você tenha diferenças, dependendo do ciclo geracional, né, que você está lidando. Você tem a dimensão da empresa, você tem a dimensão da família empresária e tem a dimensão do indivíduo. Então, imagina lá o pessoal que veio do Sul, com a mão na frente e outra atrás, né, e foi para uma região de fronteira, abrir áreas para produção de grão, há 20, 25 anos atrás, 30 anos atrás. Esse cara não tinha nada a perder, né? Intuitivamente, ele 100% na veia de rentabilizar. Vendeu a terrinha que ele tinha lá, comprava a terra a preço de hectare de maço de cigarro e deu o que deu, né? Agora, um outro filme, um empresário estabelecido no interior de São Paulo, com uma produção razoável, numa segunda ou terceira geração, com uma família empresária estabelecida socialmente numa determinada região, né, os laços familiares já muito arraigados naquele contexto, para tomar uma decisão disruptiva, tipo do De Vito, né? Olha, vamos fazer fibra ótica agora, esse negócio, né? Qual que seria o disruptivo? Parar com a atividade que ele tem, vender tudo e ir lá para o Mato Grosso plantar soja. Tem o custo de oportunidade, rentabilizar, obviamente, mas e os outros custos envolvidos do ponto de vista da decisão pessoal, né, da família empresária, do indivíduo? Pô, eu vou deixar tudo isso aqui para ir lá, quanto custa isso? 20 anos que eu vou ficar lá ralando, abrindo terra, pegando malária, versus ter uma vida com qualidade, né, para os meus filhos e tal, e ter... Aí entra um pouco, né, para debater com o Nando, às vezes eu tenho que puxar uns prêmios nobres lá para puxar os argumentos. É nessa linha o argumento do Hart e dos Zingales, né? Olha, muitas vezes não é a lógica do que é o melhor para o negócio. Às vezes você cai na lógica do indivíduo, né? Os investidores institucionais nessa linha, muitas vezes os trade-off que eles fazem entre investir numa empresa que rentabiliza totalmente, ou tem um delta menor, mas que está alinhado com certos princípios dele, também vai nessa direção. Quer dizer, então, muitas vezes, no caso de uma família, dessa segunda família que eu falei, talvez, olha, vamos produzir, manter o nosso estilo de vida aqui. É uma decisão muito mais simples, muito menos custosa, embora do ponto de vista do custo de oportunidade financeira, o negócio era a gente vender aqui e ir lá para Lucas do Rio Verde, em 1990. Então, você percebe que, dependendo do ciclo de vida e da situação da família, quem não tem nada a perder vai fazer esse caminho de ir para lá. E quem já tem coisas estabilizadas? Acho que aí que é um dilema, né, que se encontra muito justamente em famílias empresárias que estão nesse contexto. Aí você pode ter irmãos que pensam de maneira distinta, alguns querem, outros não querem, vai entrar nos outros tópicos lá de conflitos. Né? Eu queria colocar também em relação que na prática também é importante a gente avaliar isso sob o ponto de vista das gerações, que eu acho que faz muita diferença.
E aí ouvir um pouco de vocês que estão aqui, a experiência de cada um e a relação que cada um de vocês tem com famílias empresárias, né? Porque, assim, todos esses pontos que foram colocados, então, o valor, tempo dedicado, apego, vínculo, percepção, risco, retorno, tradição, estilo de vida, tudo isso vai muito ao encontro dos outros pontos também, distribuição de dividendos, way out, que a gente estava falando, que a gente escuta a diferença de percepção que a primeira geração tem, a segunda geração tem, né? A primeira geração tem muito mais essa visão, né, patrimonialista, e a segunda geração fala, olha, eu não tenho nada, assim, eu tenho um patrimônio gigante, vivo com muito pouco dinheiro, e também em relação a esses dois vídeos que a gente estava colocando, eu lembrei, até voltei aí os slides para ver, que a gente conversou no nosso último almoço, a série Succession, da questão do apego familiar, que não é exatamente o ponto de vista do investidor e do fundador, digamos assim, mas quando você se apega muito à questão da tradição e etc., isso se transfere para a segunda geração, né? Você sai um pouco desse contexto, desse debate que você, Cláudio, colocou super bem dos anos 80, né? Da tradição e da questão financeira, dos engares, etc., mas você vai para a rivalidade dos irmãos que quer trazer para si, né, essa tradição toda. Então, assim, você levantou a mão, eu vou te passar a palavra. Um monte de gente aí quer falar, então, peraí, vamos lá, vamos passar primeiro. Deixa eu só falar rapidinho, porque eu estou escrevendo aqui as pessoas, então... Eu vou ter que sair agora, eu só quero fazer um comentário, que eu acho que, diferentemente do filme, que mostra uma indústria decadente, certo? Quando a gente olha o agro brasileiro, as oportunidades que surgiram nos últimos 20 anos são imensas, né? Seja em termos de ganho de patrimônio, de valor da terra, para quem fez movimentos lá atrás, como em termos da oportunidade de se produzir muito mais por hectare com as tecnologias que foram aparecendo, né? Então, eu vejo muito que a gente está indo para uma transição do A para o B, certo? Isso. Onde a primeira geração só fazia o A, e hoje, nesses 5 mil, não lá nos 5 milhões, mas nos 5 mil, a transição vai acontecendo, né? Ainda que a preocupação geral é crescimento da empresa, não é rentabilidade e nem risco, né? O que a gente percebe é que todo mundo quer fazer essas propriedades tradicionais crescerem e olham muito menos retorno e risco, por isso a visão tradicional patrimonialista. Mas a nova geração e a própria governança que o sistema exige hoje, bancos, etc., vai acabar forçando uma transição para B. Mas sabe o que é interessante, né, Marcos? Porque, em alguns casos, pode ser o inverso, né? Aquele imigrante que foi para o norte, ele era B na veia, né? Porque ele queria rentabilizar, ele vendeu a terrinha dele para comprar, mudou o estilo de vida, mudou completamente, foi lá para a fronteira, o gaúcho, e depois, né, na medida em que ele se estabilizou, amadureceu, está com uma área enorme agora, aí ele pode estar migrando para o A, falar, bom, em termos de rentabilidade, talvez fosse melhor ele vender lá e partir para outra, né? Mas aí ele, né, talvez fique naquela nova zona de conforto que ele criou, né? É interessante. E em outros casos é o contrário, é o que você está falando, né? Aquele empresário já tradicional que está no A, né? E não quer migrar para o B, não quer sair da zona de conforto que ele está, na cidade onde ele está, porque, diferente também do filme, você mudar uma fábrica, mudar uma tecnologia da fábrica lá para fazer fibra ótica, é mais fácil do que você sair da tua localidade, porque ali a produção não funciona ali para aquela outra cultura, e mudar para 2.000 quilômetros de distância para uma área inóspita, né? E essa mudança disruptiva é mais complexa no agro, talvez, né? Por esse aspecto.
Antônio. Se perguntar o que eu vou opinar nesse negócio, eu sei direitinho o que eu vou opinar, sabe? Mais pragmático, que talvez o lado mais emocional desse negócio. A minha pergunta para vocês, em relação a isso, é o seguinte: vocês propuseram a fazer um trabalho em grupos. E, obviamente, esses grupos buscarem determinado resultado. Eu tenho experiência, passei por trading companies, conheço um pouco do lado do agronegócio, assim como outros. E eu percebi que, em alguns casos, inclusive na própria família, que dentro dos grupos, em qualquer um deles, existe um tipo de personalidade dominante. Né? Então, não sei se vocês, às vezes, nas pesquisas de vocês identificaram alguma coisa como um teste do MBTI, etc. E tal. Bom, esse grupo tem uma personalidade dominante deste tipo de situação. E com este tipo de personalidade, pode-se esperar que o trabalho seja conduzido nesse sentido. Tem gente que trabalha com a parte emocional, com a parte psicológica, muito mais do que eu. Mas esse lado, certo, de verdades, certo, difere entre grupos de acordo com as personalidades, certo? Vocês aplicam isso, né, para trazer o resultado? Se eu botar o Stedley aqui e eu, quer dizer, nós vamos sair numa situação completamente oposta, certo? Mas se pegar o teste de MBTI, por exemplo, o meu vai dar uma coisa, o dele provavelmente algo completamente oposto, certo? Não? Não, mas dominantes, mas com valores diferentes, né? Quer dizer, você pega um líder afável, quer dizer, eu vi um monte de casos em que líderes afáveis levam o negócio para o lado da brincadeira, porque tenta agradar todo mundo. Agora você pega um sujeito, né, com uma personalidade muito mais pragmática, o negócio é completamente diferente, certo? Então, essa é uma... A gente, na verdade, não fez nenhuma pesquisa, nada. A gente compilou essas ideias e, na verdade, a gente até tem aqui uma página, né, de internet para ser acessada por todos, para fazer uma pesquisa, né? No fundo, é uma pesquisa para dizer se teria uma visão A ou B para cada um dos trade-offs, e até de uma maneira assim, o que você optaria se você tivesse que optar por A ou B? Uma forma mais intuitiva, né? Numa forma assim, a tua percepção, né? Aí uma segunda pergunta é A, B, ou eu me abstenho, porque eu acho que isso não está bem colocado, tem que ser A ou B, mais ou menos assim, é Lula, Bolsonaro, eu vou votar nulo, né? Então, se fosse só Lula ou Bolsonaro, o que se faria? Ou se você tiver o nulo também, o que você faria, né? Aí tem uma terceira pergunta que é, você votaria A ou B se você fosse uma pessoa de uma família empresária do agro, né? Para você tentar se colocar na pele da família. E você votaria A ou B se você fosse um conselheiro de uma empresa familiar do agro, com base no pressuposto de que um conselheiro está mais preocupado com custo de oportunidade, risco, retorno, sustentabilidade no sentido da longevidade do negócio, né? Então, a gente coloca essas 4 perguntas. No começo, a gente meio que identifica o perfil do respondente, que é o setor, o envolvimento que ele tem com a empresa familiar, a formação, a idade, etc. Meio que para tentar fazer uma estatística, mas assim, não é uma coisa muito científica, é apenas porque, no fundo, isso aqui não tem resposta, né? O certo é A ou B, né? Cada um tem a sua visão e ela tem os seus méritos. A gente está trazendo isso aqui porque a gente sabe que lá nas oficinas que a gente vai preparar vão surgir essas discussões e elas não têm uma resposta, né? Mas o debate é interessante. A gente vai ter que ter um equilíbrio, porque sempre, por exemplo, levando em consideração os stakeholders, a gente tem questões legais, inclusive, né? Que não é uma questão de, eu gostaria de observar ou não. Você vai ter que observar, né? Questões... A pressão legal realmente é... Exato. Então, você não pode querer ou não observar reserva legal, questão trabalhista. Mas isso não se coloca, né? Não, porque eu sei. Tanto no A como no B. Sim. Mas tem que ser reforma. A pessoa faz uma escolha mais consciente, né? Se você coloca tudo na mesa, se você discute. Sim. Mas, enfim, desculpa, continua.
Não, eu acho que é isso, quer dizer, no fundo, dizendo que a gente não fez a pesquisa, a gente acredita que não tem uma resposta certa, é caso a caso, é muito mais uma ideia de ter uma reflexão de cada um, ter o debate, ter as posições. Eu ainda acho que vale a pena, e Roberto, eu acho que a gente possivelmente não vai conseguir passar por todos. A gente vai até a segunda. A gente tem mais uma apresentação em outubro, né? Que a gente pode terminar. Sim, né? Mas a gente ainda tem bastante gente inscrita aqui. Vamos lá, Renata. Bom dia, acho que vocês me ouvem. Eu não ouvi nada. E eu achei, a Roberta perguntou, né, de casos práticos, de situações que a gente vê. Eu queria contar para vocês em 2 minutinhos uma situação prática que é muito interessante, que acaba mudando um pouco a ideia de que a geração primeira é aquela geração que tem, digamos ali, um pouco mais do apego, da visão paternalista, que a geração seguinte é a geração que quer rentabilizar e, de repente, mudar esse negócio. Imagina uma situação de um casal que tem uma filha única, e esse senhor falece, e essa filha, as únicas pessoas a participarem do inventário, então, são a esposa e a filha. E na cabeça da filha, que tem 55 anos, a mãe tem 80, a visão dela, o ideal seria manter tudo unido, um patrimônio que envolve terras no interior de São Paulo, uma empresa de energia, então tem diversas coisas, um patrimônio importante. E na cabeça dela, o ideal seria, vamos manter tudo junto, vamos seguir, vamos fazer esse patrimônio se manter, respeitar minha mãe, sustentar minha mãe e tal. E na visão da mãe, não. Mas, olha, eu tenho 80 anos, eu não quero mais investir na empresa, eu quero curtir a minha vida, eu quero ter o dinheiro e fazer viagem, e fazer o que eu quiser. Isso gerou um problema super complexo, porque na cabeça da filha, no fim, a mãe é algo assim, como assim? Nós vamos ficar juntas? Nós não vamos tocar juntas esse negócio? Então, assim, vamos fazer uma divisão. E eu até sugeri na época, como advogada, a mediação. Foi muito interessante que, aí você vê como cada geração também entende essa questão da mediação, né? Renata, acho ótimo, quero fazer uma mediação, sim, quando tudo isso acabar. Assim, não entendendo a mediação como uma ferramenta para fazer isso acontecer. Mas ele não. E no fim, o que a gente acabou conseguindo organizar uma divisão adequada, mas você vê que a mãe acabou ficando com as terras, com a intenção de vender essas terras e transformar em capital líquido, a filha com menos terras e a empresa para continuar investindo e tocando aquele negócio. É uma coisa diferente, né? Então, você vê a pessoa com 80 anos com uma visão para um lado e mais jovem com uma visão para o outro. E aí, buscando o que vocês falaram, dessa coisa da importância, não existir certo ou errado, mas a importância de você entender que faz sentido para você. Você está tomando uma decisão mais para o A ou mais para o B, ou compatibilizando isso de acordo com o propósito que você tem naquele momento, ou você está fazendo aquilo por uma crença que você nem pensou a respeito e pode te levar a um resultado que depois vai gerar uma frustração. E aí achei bacana essa questão também das oficinas que de repente gera esse tipo de reflexão. Muito mais do que tem que lutar por um ou por outro, mas o que é que eu vou lutar e como é que eu vou mesclar essas coisas? O que é relevante para mim naquele momento? Eu acho que interessante, e os 3 pontos que você levantou, você tem a dimensão da empresa, a dimensão da família e a dimensão individual. Né? Para cada uma delas tem um trade-off do processo decisório. Né? Que o fato de permitir que cada indivíduo possa exercer a sua atividade ali dentro dessa sua perspectiva individual é importante para a manutenção até do vínculo. Porque se você cria uma situação em que você tem totalmente conflito a todo tempo, você acaba desgastando e até rompendo esse vínculo. Então, às vezes, se as intenções individuais são incompatíveis, a gente precisa criar uma forma de cada um poder também atender essa sua dimensão. Não, e dar voz à pessoa, né? Porque você nunca vai imaginar que a senhora de 80 anos quer se desfazer do patrimônio para curtir a vida. Exatamente. Né? Você imagina que a senhora vai querer ficar tranquila ali,
enfim. E fazer isso numa casa nova, viaja, é um pouco também do profissional, cuidar um pouco dos seus julgamentos também, né? Exato. Então, a gente... Mas sabe que... E abrir um espaço para ouvir o que o cliente, vamos dizer, ou o participante da oficina quer para ele, né? Mas eu acho que, na minha experiência, tá? Na verdade, a primeira geração, o empreendedor, ele tem uma cabeça P, uma cabeça financeira. Exatamente. Tanto é que ele consegue fazer um patrimônio grande. Quem tem esse problema são as gerações subsequentes, né? Então, acho muito normal que quem fez tem essa visão e esse desapego. Aliás, o Trade-off 4 é exatamente sobre isso, né? Onde no A tem aquele investimento permanente, que é o que a gente vê acontecendo, e no B é aquela visão, não, eu quero dividendo, porque eu tenho projetos pessoais, porque eu quero diversificar o portfólio. Essa visão de portfólio, diversificar o portfólio, ou eu quero mesmo consumir e aproveitar a vida, a gente está colocando aqui como a visão B. Então, acho que tem a compatibilidade com o que você está falando. É exatamente o gaúcho que foi rentabilizar lá para o Mato Grosso. Otávio. Duas coisas, uma observação e uma pergunta. A observação é que é muito interessante ter falado desse momento, e até isso que você falou, o empreendedor geralmente ele tem a cabeça mais B, né? É super interessante. O filho nobre, né, já está estragado, no bom sentido, é o que não vai querer exatamente mudar, vamos vender tudo aqui no interior de São Paulo para ir mudar. Com várias famílias decadentes que não gostam do brejo. Né? Eu acho bem interessante esse trade-off. Hein? Minha pergunta é a seguinte: olha o perfil, bem agrícola mesmo, como é que é o perfil mais da nossa região sul hoje? Eu ignoro isso, curiosidade mesmo. Da nossa região sudeste, o que acontece? Estão falando quem foi para explorar as novas fronteiras, o gaúcho foi lá 30 anos atrás, que hoje está com 70 anos, 60 e tal, e está com o filho nessa... O que o filho faz? Né? Vai empreender, está nesse governo internacional agora, o cara já está com 70 anos, lá na antiga Nova Fronteira, né? E você olha aqui, São Paulo, Minas, indo lá mais para o sul, já é aquela coisa mais madura, aquela propriedade mais madura, mas que está numa situação meio... ou até declinando mesmo, porque esse nível sem terra, né, Cláudio? Então, vendo bem esse cenário, como é que está o sul? São propriedades menores? O que rola lá no sul hoje? As propriedades, o que é? É um pessoal que geração que dá? É um pessoal novo que daí... Porque o novo não quer ficar lá, eles querem também vir construir algo. Ou é o pessoal, já aquele velhinho, virou uma coisa de subsistência, que não é também. O que rola no nosso sul aqui, em termos agrícolas? É uma dúvida, uma pergunta mesmo. Porque a força da nossa economia está no centro-oeste, indo para o norte, eles falaram, essas fronteiras estão expandindo para lá. Mas... O sul tem uma característica, né, se você olhar hoje, muito menos dinâmico, né, do que no centro-oeste, no Rio. Agora, consegue se manter lá uma estrutura, né, de propriedades de terra com áreas muito menores, mas existe um sistema cooperativista muito forte, né, muito intenso. O Paraná é o principal estado em termos de desenvolvimento cooperativista, né? Vocês têm as grandes cooperativas que têm dezenas, né, até centenas de milhares de cooperados que conseguem ter algumas condições melhores, né, do ponto de vista de assistência técnica, de apoio, de comprar insumo, né, de vender, né, na forma cooperativa, fazendo intermediação, né, como uma trading. Então, se mantém esse modelo, mas... E integralistas, por exemplo, fornecedores de uma indústria de alimento, por exemplo, BRF, que tem aqueles caras que têm os vários suínos, são vários fornecedores. Aí é um modelo muito típico, né, dos integrados. Né? Integrados, então. Talvez, né... Mas quem é que é o dono, né? Quem são os integrados? Que geração que é? É parecido com o produtor americano, né, que ele é normalmente pequeno e familiar, mas ele recebe todo o pacote pronto, né? O receituário todo, quer dizer, ele tem todas as tecnologias que as empresas do agro oferecem para ele simplesmente opera a terra, né? Com toda a prescrição técnica que ele tem menos poder discricionário do que o nosso produtor tradicional, tomar decisões estratégicas. E a mesma coisa do produtor integrado, né? Do dono de granja de aves e tal. Ele recebe o pacote todo tecnológico da
né? Recebe o pintinho de um dia lá e depois entrega, né? E com toda a complexidade ali, o compliance que a indústria exige para ele produzir dentro daquelas normas. Né? Sua franquia, né? Exato. Acho que você falou uma coisa, assim, na verdade, o Sudeste, o Sul, mais o Sul, eles vão ficando muito parecidos com o que é a Argentina na parte boa, né? E também com os Estados Unidos e a Europa, que é uma agricultura pulverizada, fragmentada, de pequeno produtor, eficiente, muitas vezes porque está cooperativado. A cooperativa funciona mais do Paraná para baixo. Acho que tem um lado cultural importante, né? Está muito associado lá aos europeus. E foi um celeiro de empreendedores que foram para o Centro-Oeste, para o Nordeste. São Paulo também foi, Minas também foi, né? Mas, assim, São Paulo e Minas foram lá para Goiás, Triângulo Mineiro, vamos dizer, sul do Mato Grosso, e as fronteiras maiores vêm mais lá do sul, os empreendedores. Mas, então, assim, é uma dinâmica, vamos dizer, mais tradicional da agropecuária que você vê nos outros países, essa da região sul, né? Mas ela não tem tanto esses dilemas que a gente está tratando aqui, né? Inclusive, por exemplo, na Argentina, você vê uma coisa muito interessante. Fica tão fragmentado e a baixa escala começa a matar o negócio, que muitas vezes a solução acaba sendo arrendar as terras. Então, a gente vê cada vez mais arrendamento de terra aqui na região sudeste, talvez sul também, porque você vai ter alguém que vai consolidar aquelas áreas e vai fazer uma operação de escala maior, que é a mais viável, né? Ou uma alternativa é essa da integração, né? Da agricultura ou da suinocultura. O produtor de leite, de uma certa maneira, acaba sendo isso também, né? Você se integra lá numa indústria e vira um prestador de serviço. Mas, enfim, tem essa dinâmica que, no fundo, é uma dinâmica muito mais parecida com o que tem em outros lugares do mundo. E no Sudeste, que você pega de São Paulo, é um pouco mais intermediário, né? Você tem, por exemplo, predominantemente, pegando cana-de-açúcar, por exemplo, né? Agricultura de média escala, né? Não é a grande escala de grãos, mas também não é um pequeno produtor hoje, para ser fornecedor de cana, tem dificuldades, né? Então, e tem um fenômeno que as usinas, Marcos queria falar muito, né, presidente da Única, muitas usinas estão justamente buscando rentabilidade, elas estão terceirizando as áreas de produção. Quer dizer, elas contratam operadores para produzir em áreas arrendadas pela própria usina, né, porque eles são mais eficientes do que a usina o negócio da usina é industrializar, né? E tem aquele monte de terra própria que não está rentabilizando, o que ela faz? Ela vende isso e compra, passa a ter contratos de fornecimento, desverticaliza, né? Então, você tem uma agricultura profissional, a Dani conhece muito bem, né? Pode falar muito de clientes dela que tem esse perfil, né? Que se profissionalizou muito, né? Mesmo não tendo a hiperescala das regiões mais focadas com vocação de grãos, né? Vamos lá, a gente tem ainda 4 inscritos. Você. Meu comentário, achei muito legal vocês trouxeram os videozinhos para fazer o aquecimento da discussão. E o que eu percebi é que a empresa, ela estava há muitos anos produzindo, apaixonada pela produção, e ela não viu que ela estava falindo. Sendo disruptada, né? Exatamente. E isso, para mim, me traz essa experiência, ou essa visão de que nós no Brasil, no agro, e no geral no Brasil, a gente não tem uma paixão pela estratégia. A gente tem a paixão pela produção, pelo negócio, mas a gente não se permite esse questionamento estratégico profundo do que eu estou fazendo, de como eu estou fazendo, se eu vou sobreviver, o que a mudança de geração está trazendo, que risco eu estou correndo. Então, o momento que a gente assistiu do vídeo já era tarde, ele já foi atropelada pela tecnologia, né? E se o produtor, que é muito apaixonado pela produção, não fizer esse exercício e não chegar ou não incorporar a opção dele dentro do seu portfólio, ele também corre o risco de ser atropelado pelo sistema, né? O sistema do agro está crescendo cada vez mais eficiente e rentável. No momento que você vai mudando as gerações, você vai diluindo paixão pelo negócio, você exige rentabilidade
Se não tiver rentabilidade aqui, o seu acionista vai procurar outro lugar, ele vai querer vender a sua parte, procurar em outro lugar. E vai doer, ele está certo. Né? Então, ele tem que rentabilizar seu patrimônio. Então, o que eu queria trazer para essa discussão é como é que a gente introduz também nessa discussão de trade-offs a compreensão de qual a sua estratégia, né? Para onde você está indo. E a rentabilidade, se você projetar essa rentabilidade, ela te conta para onde você vai. Né? Se você não souber qual é a rentabilidade do seu negócio, você está num barco sem remo. Mesmo que no curto prazo você seja apaixonado pela função. Sim, e só para comentar, o próximo trade-off, que eu não sei se vai dar tempo de falar, mas ele é exatamente esse teste, porque você pode falar, não, eu estou procurando a rentabilidade, todo mundo meio que falaria isso se você perguntasse. E eu quero obter através da produção, essa seria a resposta óbvia, né? Só que, na verdade, isso não acontece muitas vezes. Então, o próximo trade-off é falar, bom, quando você não tem a rentabilidade, e você diz que quer ter, o que você faz? Você continua investindo ou você para pensar e fala, bom, será que é melhor arrendar? Né? Que é uma possibilidade muito óbvia também, né? Para o agronegócio, que não é para outros setores. Bom, Alessandro, não sei se está ouvindo se ele cabe aqui, um pouquinho mais alto, Alessandro. Não sei se o nível do meu comentário vai ser pertinente aqui, porque talvez o nível de entendimento seja diferente. Eu acho que talvez para ajudar nessas oficinas seria importante criar uma metodologia da pessoa saber fazer a conta. Todos esses latifundiários, eles sabem muito bem como é que uma aplicação financeira de uma renda fixa, mas não sabem fazer essa conta. Então, eu acho que já simplifica o segundo trade-off se tiver uma metodologia de como fazer a conta. Porque eu vejo que esse tipo de muitas vezes a pessoa com uma planilha de Excel, muitas vezes ela desmonta por você rentabilizar. Porque não, a gente vai produzir, tem gente colhendo tanto, tem gente produzindo tantos quilos por hectare. Se tiver uma metodologia, eu acho que ajuda muito você já simplificar o processo. E a ideia é exatamente isso, Alessandro. É a gente fazer estudos de casos estruturados, seguindo um padrão. A espinha dorsal é a projeção dos resultados, na verdade, o histórico e a projeção, porque também tem isso, né? Muito comum você olhar projeções e o negócio está decolando e você olha para trás, está muito ruim, então aí como que você conecta o passado com o futuro, né? Mas uma coisa bem estruturada, com premissas que são iguais para todo mundo, né? Quer dizer, não é que um participante vai falar, não, para mim a soja é R$150 a saca, mas hoje é R$100 a saca, né? Então, tudo bem. E aí, assim, projetar direito, projetar resultado, projetar balanço, projetar fluxo de caixa, que tem que ter essas dimensões todas para você ter certeza do que você está falando, né? Eu acho que perfeito isso aí. E eu acho que também um outro ponto diferencial do agro, assim, do ponto de vista até das incertezas, né, é que a grande maioria da produção do agro é commodity, price taker, tomador de preço, né? Então, você fazer um planejamento de longo prazo, né, com a perspectiva de rentabilidade, muitas vezes você pode ter choques, né, de mercado para cima e para baixo. Agora a gente vem de uma onda muito grande, agora deu uma apertadinha, mas enfim. Para algumas atividades, dá para você fazer essa mudança de chave relativamente rápida, né? Culturas anuais, quer dizer, você faz, né, como o Fernando coloca, a facilidade, a flexibilidade muitas vezes é maior no agro do que em outras atividades. Mas quando se fala de culturas perenes, é uma decisão mais complexa. Você está com um cafezal de 7 anos, né? E, de repente, você tem 2 anos e uma mega crise. O que você faz? Arranca todo o café, porque a minha planilha aqui, o negócio está indo. E, de repente, no 9º ano, tem uma demanda global crescente de café, porque alguns países exportadores reduziram a produção, e o negócio está bombando. Aí você vendeu, você erradicou o cafezal. Né? Então,
são decisões, né, e tendo o norte da rentabilidade, obviamente, mas pautadas muitas vezes por um grau de incerteza muito maior que em outros setores. Então, é um adicional a mais que nesse debate nas clínicas, e aí também é esse comentário que você fez, né? O nosso objetivo é que a gente avance para ter ao longo do tempo uma série histórica robusta de casos concretos e aprofundados, né? E hoje a gente tem bastante conhecimento assim de casos, até pelos cursos, pelos programas que a gente acompanha, mas não com esse grau de profundidade de acompanhamento que a gente quer fazer. E daqui a 5 anos, talvez a gente tenha uma coletânea de casos que poderá, né, ajudar os tomadores de decisão, né, das organizações. Nossa, tem tanta coisa para comentar que eu nem sei por onde começar, né? Mas a primeira seria que eu gostei muito do Paulo de trazer as necessidades individuais, né? Eu acho que esse é o grande combinado que a gente quer. Como é que a gente acha um ponto de equilíbrio entre as necessidades individuais e as coletivas? Bola de cristal, conversar, que é o que vocês estão propondo, eu acho que é um excelente caminho. A segunda coisa que eu queria comentar é que como vocês trazem aspectos objetivos e subjetivos ao mesmo tempo, né? Porque educar a família do agro é muito importante. Ele não sabe fazer a conta. Posso te assegurar de carteirinha. Ele vai aprender a fazer. Ele sabe. Então, mas boa parte das pessoas do agro são produtores rurais, eles não são empresários rurais. Você sabe que eu bato nessa tecla há muito tempo, né? Então, como a gente sai de produtor rural para empresário rural? E como a gente acha um caminho entre aspectos objetivos, pragmáticos, né? E aspectos subjetivos, que são forças que não são vistas a olho nu, mas que estão operando e que são base de processo decisório. Não vou vender a você. Mas você vai quebrar. Não vou vender. O Tobias está ali até pensando em riqueza socioemocional, né? São exatamente os aspectos socioemocionais. E aí, só para, assim, o terceiro ponto que eu queria trazer um estímulo para pensar, por que precisa ser, né? O que nos leva a pensar que tem que ser uma coisa ou outra. O que nos leva a pensar sempre ter que escolher entre um aspecto e outro e não trabalhar o e. A gente vai trabalhar isto e isto na estratégia da empresa. Que é um dilema que ele vai ser eterno. Os dilemas da empresa familiar vai ser eterno. E um dilema que eu sugeriria para vocês discutirem também é assim: como a gente decide a educação das próximas gerações? A gente mantém mais perto e deixa num ambiente mais limitado, ou a gente joga e acelera da asa e faz voar? Eu acho que esse é um dilema para as próximas gerações que faz todo sentido ser discutido, né? É isso. Bom, assim, são várias coisas. Eu quero comentar essa questão do por que é uma coisa ou outra coisa e não uma coisa e a outra coisa, né? Que é exatamente o problema do trade-off. O trade-off é quando você não pode ter as duas ao mesmo tempo, né? Então, quando você tem uma situação que o foco na produção e não na rentabilidade está levando o negócio do buraco, então não dá para ter, são coisas um pouco excludentes, né? Os outros trade-offs também, todos eles têm situações que são um pouco excludentes, né? Se você tem um negócio que não está indo bem, você continua investindo e insiste em manter aquele negócio, ou você faz um stop loss e fala, não, chega de perder dinheiro, vou arredar ou vou vender. Também tem um trade-off, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O terceiro, que é sobre gestão, eu vou profissionalizar a gestão no sentido de trazer gente de fora e fazer com que essa empresa ela não passe mais a depender de uma pessoa que é um dono que sabe fazer a coisa muito bem. Talvez seja um negócio que tem menos valor, porque no dia que não tiver mais aquela pessoa brilhante que toca um negócio, aquilo lá se desmonta, ou eu já vou, desde já, profissionalizar e tentar fazer isso virar uma máquina que funciona sozinha, então ela ganha um valor em si. Também é meio que um trade, né? O quarto invisto ou distribuo dividendos para tocar projetos pessoais. Também tem um trade-off. E o quinto você sai da empresa, você quer sair? Arruma um comprador da sua parte,
e se vira, ou não, vamos organizar aqui uma saída organizada, um direito de retirada organizado. Também tem um trade-off. Então, todos eles são, é óbvio que tem um certo nível de nisso, né? Mas o nosso objetivo aqui não é dar uma resposta, falar, ó, resolve assim, porque cada caso resolve do seu jeito. Eu acho que o nosso objetivo aqui é muito mais de expor esses trade-offs, os prós e contras de cada um reflete sobre como ver esses trade-offs, os prós e contras, e aí sim, né, nos casos específicos, por exemplo, nas oficinas, aí a gente pode focar caso a caso e tentar chegar no E, né, se for possível. Eu acho que essa é a nossa linha. Eu sou Ana Luísa. Eu acho que o mais importante sempre é o caráter, né? Então, eu acho que desde o início, assim, educar os herdeiros, os filhos, tanto com relação à ética, quanto depois também conhecimento, para todos estarem mais ou menos no mesmo playing field, assim, porque eu acho que quando tem ignorância, é muito difícil negociar com qualquer herdeiro, né? Então, eu acho que isso é ponto número 1, assim. Os patriarcas também, eu acho que eles merecem todo o respeito e devem também, quando são inteligentes, ouvir os herdeiros. Porque eu acho que o interesse de cada herdeiro conta muito. Não adianta ele querer que todos fiquem juntos ou que algum saia. Enfim, é muito importante ter conversas individuais e tentar em vida resolver. Eu acho que isso, por experiência própria de 2 gerações para trás, 1 geração para trás e alguns clientes, eu também percebi que foram os casos mais bem-sucedidos. Né? Não adianta deixar para depois. Eu acho que isso que você falou, do tentar em vida resolver, é fundamental, né? Isso é uma das coisas mais importantes. E nessa linha, a gente não vai ter tempo de falar nisso, e talvez vai ficar para a próxima, mas o último trade-off, que é como que você viabiliza a retirada de um sócio, eu acho que ele talvez seja fundamental disso ser bem equacionado num momento não de conflito, que é um pouco a ideia assim, que todos os sócios sabem que, no final, se eu quiser sair, eu tenho como sair, e possivelmente isso é a melhor maneira de garantir que todo mundo vai ficar, porque não tem a camisa de força, sabe que tem uma maneira organizada de sair. E sabendo disso, você está tranquilo e fala, bom, tá bom, então o que a gente precisa aqui para ficar junto, né? Então, eu acho que essa questão de você planejar o futuro societário é a coisa fundamental. Eu acho que todo investimento, todo patrimônio, todo patrimônio ele tem que ser visto como um investimento, né? E não como uma organização familiar. Você está junto com a sua família porque você se dá bem com a sua família. E muitas vezes você sair de um negócio familiar é uma premissa para você se dar bem com a sua família. Isso te une mais a sua família, né? Então, assim, muitas vezes você realizar o negócio, você sair do negócio para participar de alguma coisa individual ou de uma nova família que você está fazendo, vai viabilizar que você continue unida à sua família original, e não o contrário, né? Mas, enfim. Eu acho que esse ponto, né, e o que o Fernando também colocou, né, no caso do agro, esse way out, né, talvez não dê para falar hoje, né, mas fica como spoiler para as próximas, né? A gente conviveu com algumas situações, quer dizer, o way out muitas vezes é difícil na atividade do agro, porque a grande parte do patrimônio está imobilizado na terra, né? Quer dizer, aí para você ter os arranjos, né, de participação, às vezes fica muito difícil. E às vezes as soluções passam por fatiar mesmo a propriedade, quando isso é viável, né, do ponto de vista de perda de eficiência, de perda de escala, ou outros arranjos que o Fernando, em particular, vem debatendo muito, que são esses arranjos de você ter parte da família empresária numa sociedade de terras, né? E outros da família com a operação da terra. Você faz um arranjo que faz parte aqui de algumas das discussões que existiram, mas não é trivial, né?
No passado era fácil, né? Você fatiava a terra lá com os herdeiros, cada um ficava com um pedacinho. Hoje, se você faz isso, você tem uma perda muito grande de eficiência do negócio, né? E a dificuldade da liquidez, muitas vezes, torna complexo esse arranjo. E para trazer gente de fora, também é um tabu bastante difícil, né? Quer dizer, um investidor externo que vem para resolver essa situação vai ficar minoritário numa família empresária, às vezes é complexo essa questão. Última pergunta. Então, penúltima. Levando em consideração os 5 mil que a gente Fala um pouquinho mais alto. Tem uma polêmica também, ele fala 5 mil, eu falo 10 mil. Vou ficar no 7,5 aí. Levando em consideração os 5 ou 10 mil, só as na realidade, os sistemas também, claro que ele falou de você exemplificar os números, também você, né, expandir um pouco mais nessa área, você também falou dos grupos das regiões, e você dá uma aplicada nisso, uma detalhada, os trade-offs vão dar um, por exemplo, se você pega aquele exemplo que ele deu, o público que estava na década de 80, 90 no Mato Grosso, venderam uma terra cara no sul do país, compraram uma terra barata, hoje lá, as regiões do centro-oeste estava valendo muito, trade-off mereceu. Provavelmente essa pessoa de soja, vai safra de soja, safra de milho, trade-off, principalmente dessa pessoa, vai ser o seguinte: a rentabilidade da terra dele não vai ser tão ruim. Se for em valores monetários, rentabilidade por hectare. Ele vai, o maior trade-off dele vai ser o quê? Eu vou vender essa terra que talvez valha 150 mil reais no hectare, 200 mil reais no hectare, uma região muito cara, vende 5, 6 mil, 7 mil reais por hectare, ou no máximo para a família que recebe para renda. O trade-off dessa pessoa vai ser mais do que, não que a rentabilidade por hectare é ruim, mas só que frente ao que ela vale muito. Tem outro público, eu acho, que é o público que ficou no sul e o público que ficou nessas áreas de cana de São Paulo, e não necessariamente cresceram o patrimônio. Isso é continuar com terras que valem muito, no Paraná, no sul, terras que valem muito no estado de São Paulo, de cana ou uma região, e não cresceram o patrimônio. Eles vão entrar no trade-off parecido com esse do Mato Grosso, que só vão ter um pouco de diferença, principalmente em famílias são um pouco maiores, as gerações são mais antigas. Aqui ela me dá, se for cana, extremamente arrendado, então ela vai me dar. Isso daqui ela vale muito pouco. Esse daqui é mais um trade-off que ela tem. Esses dois públicos, eles têm a opção de você vir e crescer, mas só que está diminuindo muito o gap do que você tinha antigamente com essas terras baratas. Então vamos fazer um plano de superação, vamos vender essas daqui, vamos mudar mais um pouco. As terras não são tão mais baratas e hoje os custos para você começar são muito maiores. E você tem um público que eu me ensino, e talvez eu acho mais interessante de começar, como sou eu, que vai dar mais polêmica. Geralmente são famílias de cana, São Paulo, ou até os áreas que falam bastante, geralmente essas áreas são arrendadas, são o pessoal que é mais a pecuária para o norte do país. Daí, o caso, geralmente, dessas famílias são as terras que eles têm há muito tempo, e nas regiões mais valorizadas do Sudeste, são áreas que não entram muito em discussão, porque elas vão vender para cara, para lugar para mas essas pessoas geralmente compraram terras ao norte do país, dessas regiões que você chama de novos fronteiras agrícolas. Esse pessoal, geralmente, eles não têm mais aquela cultura empresária do lado, eles não têm dinheiro. Então, eles têm áreas em diversos países, eles têm essas administrações mais a distâncias, e essas áreas em que pessoas que operam, geralmente a pecuária, pessoais de soja, essas áreas não têm essa rentabilidade. E esse pessoal, talvez, por ser mais polêmico, né, eles vivem em modos trade-offs. Tem vários trade-offs. Eles têm tanto os trade-offs das áreas valorizadas, como eles têm os trade-offs das próximas áreas. Porque eles não têm uma cultura de plantações, então eles valem muito mais e não querem correr esse risco. Eles querem muito mais, talvez, arrendar. Ou talvez eles acham que essas próprias terras que eles compraram, sei lá, 5 mil reais hectares, que não ficar em número, agora está valendo 25, e já é um bom lugar para sair. Então, esse é um outro trade-off que eu acho que daí engloba até mais aquela parte, talvez querer fazer um projeto mais que de sair.
Não é só mais uma contribuição do Estado de ver, além de simplificar tudo, quando você pega cada público dentro desses 10 mil, os trade-offs são muito diferentes. E daí vai mudando um pouquinho, só mais uma contribuição. Assim, vai ter muito tempo, mas eu acho que são os termos, né? Então, o que a gente está chamando, a gente chama de trade-off aqui, essa decisão, vamos dizer, um pouco binária, né? Foco na produção, foco na rentabilidade e os outros todos que tem aí. O que você está falando um pouco, eu acho que é a questão do custo de oportunidade, né? Então, em cada lugar tem o seu custo de oportunidade. Então, você tem o valor da terra, tem o quanto ela rende produzindo e o quanto ela rende com arrendamento, né? Então, é uma conta que todo mundo faz, ou deveria fazer. Aliás, você vai fazer essa conta se você tiver um viés mais B, né, do jeito que a gente está falando aqui. E você também fala de uma outra coisa que são as arbitragens que existiam e que mudaram. Então, você tinha uma arbitragem muito boa até alguns anos atrás, de vender terra aqui em São Paulo ou no Sul e comprar terra lá na fronteira agrícola. Hoje diminuiu muito essa arbitragem, porque lá valorizou muito mais do que aqui, né? Então as coisas estão meio equiparadas. Então você já não tem mais tanta arbitragem, que tornou o custo de oportunidade lá muito mais difícil de atingir, porque a terra valorizou demais lá. Então, esses dilemas financeiros e econômicos, o que você faz, se você continua operando, você arrenda, mas isso tudo está meio que no lado B do primeiro e do segundo trade-off aqui, que é quem tem a visão de rentabilidade. Quem não tem essa visão de rentabilidade, aliás, nem sabe quanto rende a sua terra, um pouco foi o que a Dani disse, não está preocupado com isso. Eu gosto de produzir boi, vou produzir boi porque faço isso e quero continuar fazendo isso. E isso é muito comum. Exato. E algumas atividades do agro, né, ainda existe, está diminuindo muito, mas ainda existe uma certa tolerância tecnológica. Esse cara continua sobrevivendo, né, uma condição subótima, né, quer dizer, mas está ali, não está fora do mercado, quer dizer, ele coexiste de uma maneira. Então, está mudando demais, né? Na pecuária é um exemplo, né, do processo de. Antigamente falava-se muito isso, né? Pecuária é reserva de valor, está um boizinho no pasto, não cuido muito bem, mas tá garantido. A minha terra é patrimônio, é reserva de valor, etc. Hoje está mudando radicalmente para uma tecnificação, até por questões da sustentabilidade e tal, essa tendência, né, da transformação de terras ociosas de pecuária para terra degradada para atividade produtiva e agricultura. Muitos agricultores entrando na pecuária, né, também, né, fazendo essa visão mais profissional, né, da atividade. Enfim, processos de transição também. Mas no agro ainda tem uma tolerância tecnológica razoável para muitas atividades. A gente vai ouvir o Sérgio, aí vamos encerrar, e os 4 próximos trade-offs vão ficar para o nosso próximo evento. Eu queria comentar um pouquinho do VPL, que eu entendo que seria o trade-off do sócio que está mais distante do negócio, que não tem tanto essa visão patrimonialista, que já arrendou a terra, está fazendo a conta se o investimento dele está sendo bem remunerado e ele pode querer acabar vendendo a parte dele. Então, assim, as empresas familiares, você tem que cuidar de sócios que você não escolheu, que são pessoas diferentes, né? Seja que, como o agronegócio, aquilo que você planta é o que você vai colher. Então, esse legado é muito uma cultura subjetiva que eu acho que as famílias têm que cuidar, que é uma coisa que você não vê o resultado no dia a dia, né? E tentar manter essas pessoas juntas para que o negócio não seja dividido e fique mais fraco, perda escala e o tempo desapareça, é um desafio, né? Então, eu queria só explorar um pouquinho isso, que, vamos dizer, apesar desse sócio que arrendou a parte dele ganhar menos, ficar insatisfeito com a rentabilidade, tem que entender que aquilo é matéria-prima para ele trabalhar em outra coisa e repor aquele delta que seria a empresa que todo mundo gostaria de ter, que seria o A com B misturado, né? Que às vezes a empresa
Às vezes ela passa a maturidade de virar para o B e acaba tendo que o presente consertar o passado, e ela não consegue dar esse passo, e aí começam os seus problemas com quem tem a visão um pouco de B ou só B, né? Então, eu acho que, só para completar, eu acho que assim, quem está nessa situação B arrendado, tem que pensar que aquilo é o começo e não o fim. Não a finalidade em si de receber aquele recurso e gastar achando que é só isso, mas ele tem que procurar, né, fazer esse arrendamento, compensar o delta que ele estaria na operação, se fosse uma operação saudável A com B. O que eu tiro disso, Sérgio, assim, isso seria tratado no próximo trade-off, número 2, que assim, quando o negócio não está indo bem, o que você faz? Você continua insistindo, investindo, ou você resolve arrendar ou vender. Então, existe uma possibilidade, que é você arrendar para colocar a casa em ordem, para fazer uma reserva de caixa, e depois você pode retomar, né? É uma coisa que o agro permite, outros negócios eles não permitem essa saída, né? Então, isso pode ser usado, é usado, às vezes você usa isso, inclusive, para fazer a conversão, né? Então, você tem fazenda de pastagem, você vai querer converter para agricultura, é muita alocação de capital e precisa de muito know-how. Você fala, não, deixa eu arrendar aqui por 5 anos, 10 anos para alguém que vai converter, vai me pagar o arrendamento, eu faço caixa, daqui a 10 anos eu retomo e já está toda uma fazenda agrícola e eu prossigo. Então, eu acho que o que você está falando é um pouco isso, você não precisa definir uma coisa só, você pode transitar entre diferentes modelos, né? E concordo que o ideal é o A e B, né? Se você conseguir produzir bem e ganhar dinheiro, é o que todo mundo quer. E aí, só completando, né? A terra é um ativo não depreciável, né? Diferente de você alugar um apartamento, que você vai ter a depreciação do principal ali, a terra não. Quer dizer, muitas vezes você aceita ter um retorno sobre aquele capital menor, né, apostando no upside do valor da terra naquela região. Possivelmente você vai ter menos rentabilidade, ou uma rentabilidade decrescente, se você não atualizar o aluguel, mas você está ficando mais rico. Você anda de fusquinha todo ano, mas você está rico, você tem um monte de terra lá. Quer dizer, então, são trade-offs também, né, que muitas vezes, muitas famílias, com essa visão patrimonialista, né, tende a manter, né, o patrimônio terra com essa perspectiva também de ganhos futuros imobiliários, né? Não da produção, da rentabilidade da produção, mas pelo ganho imobiliário da valorização da terra. Porque se determinado sócio também encontrar uma outra atividade que não seja voltar para a fazenda para poder rentabilizar, uma maneira também da propriedade continuar consolidada na família, uma propriedade com escala que faça sentido, né? Então ele tem a realização dele, tem aí o mercado financeiro, juros compostos, ao passo de não poder olhar outras coisas, né? Que é um negócio 24/7 e tem que estar lá. Então, acho que se os familiares conseguirem a realização pessoal, ajuda com que a unidade de negócio, né, não seja diluída. E manter a reserva de valor. Né? Então é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Mas uma...